Bom dia, Pai do Senhor para os irmãos. Estamos em mais uma ceia. Queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na mão, na sua destra, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tendo a chave da morte e do inferno, escreve as coisas que tem visto e as que hão, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 igrejas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então somente aí, querido Pai, nós oramos com certeza de que o Senhor nos ouve e há de nos abençoar. Com temor e tremor nos aproximamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor dar sabedoria
para que eu me faça entendido. E para tanto, Senhor, nos conceda da tua sabedoria, da tua graça, da tua unção. É minha, nossa oração, no precioso nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um assunto escatológico. Escatologia quer dizer que nós vamos abordar um assunto de futuro, né? Escatologia trata de coisas que hão de acontecer e que Deus revelou à igreja por uma questão de cuidado, de proteção, de advertência, pois a palavra de Deus ela tem 3 vertentes. A primeira é consolar, edificar e admoestar. Nesse momento, o apóstolo João estava na ilha de Patmos. Eu li um livro chamado A Vestal. Se você puder ler, eu li já tem uns 15 anos, aonde Flávio José, que é um historiador judeu, ele trata alguns pormenores. Por que João está na ilha de Patmos? Porque João, ele estava pregando o evangelho, João não Batista, e o rei, muito furioso porque João estava pregando o evangelho, mandou aquecer um caldeirão de azeite e pediu que ele fosse aquecido 7 vezes mais, tal qual se deu nas fornalhas, ou na fornalha lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. E colocaram em João um trampolim para que ele fosse empurrado naquele caldeirão. Estava dentro de uma arena, e quando empurraram João, ele bateu dentro do azeite fervendo, aquecido 7 vezes mais. Diz o texto, diz o livro, que ele começou a cantar. Ele começou a cantar talvez um hino como esse: glória, glória, aleluia. E o rei ficou furioso. E o rei disse: já que eu não consigo matar esse homem, eu vou jogar ele na ilha de Patmos para que ele morra a seu bel prazer. Foi por isso que João estava ali, exatamente por causa do evangelho, porque o texto não traz os pormenores como ele chegou ali. Ali era uma ilha de exilados, onde o rei, jogava as pessoas ali, pessoas que de alguma forma o rei queria tratar e queria que essas pessoas morressem ali, isolados, ilhados. E nesse momento, Jesus se revela a João para trazer exatamente a questão das últimas coisas. E dentre tantas coisas, porque eu não tenho tempo suficiente para isso, eu vou me ater dentro de uma síntese. O que acontece? Naquele momento Deus estava dando a revelação do Apocalipse, que é um livro não fácil de ser interpretado, e para tanto Deus nos dá o livro de Daniel, que é um livro que você estuda junto, e Paulo, que traz algumas revelações concernentes ao arrebatamento da igreja. Mas o que nós podemos filtrar em Apocalipse é que no primeiro versículo, o primeiro capítulo, ele é uma síntese do que vai acontecer nos outros 22 capítulos, Ali, ele, no finalzinho, ele encerra dizendo que quando Jesus voltar, todo olho o verá. Ali, João já está falando acerca da segunda volta de Jesus. Jesus veio a primeira vez como homem, a segunda vez Jesus volta para arrebatar a igreja, e numa terceira vez, vou chamar de terceira vez, que Jesus volta, olho nu, todo olho o verá. Mas a segunda volta de Jesus, só quem vai ver Jesus, estar com Jesus nos ares, é eu e você, que somos igreja. Diga para o seu irmão: esse privilégio de se encontrar com Jesus nos ares é um privilégio meu e seu. 1 Tessalonicenses 4,13, eu vou ler para a igreja. Põe aí para a gente poder fazer um contexto. Você pode ler comigo? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus
mediante Jesus os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum prevaleceremos aos que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, diga, trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No tempo do apóstolo Paulo, havia um burburinho acerca da volta de Jesus. Como vai acontecer? O que vai acontecer com os mortos? E diz Paulo, está lá em Coríntios, eu tentei procurar referência e não achei, que Paulo diz que quando Jesus morreu, ele foi lá no inferno, né? E ele pregou, ou se manifestou para todos aqueles que morreram antes da graça, aqueles desde a época mais remota, aqueles homens que creram em Deus, aqueles homens que sabiam, que fizeram isso pela fé, aqueles homens que morreram na esperança, entretanto não viram o Messias, mas de alguma forma eles morreram na esperança, eles morreram na fé. E diz o apóstolo Paulo, depois quem achar aí pode me dizer, está em Coríntios, que Efésios, Paulo diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Na proposta ali, quando Jesus passa para nós a parábola do rico e de Lázaro, diz que quando o homem morria, eles iam para o Hades, né? Ali era, aliás, seio de Abraão, e um grupo estava no Hades e outro grupo estava no seio de Abraão. Já era, na verdade, um lugar intermediário, mas não era o céu, não era um lugar que nós chamamos paraíso, que depois do Novo Testamento fica muito bem claro. As pessoas morriam e iam para ali, para o seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Porque Abraão era é o pai da fé, os que morreram na fé. Os que morriam fora da fé, ou sem fé, ou resistentes à fé, iam para um lugar chamado Hades, né? Já havia uma separação. Tanto é que o rei, ele pede algumas vezes que o pobre lá, o Lázaro, molhasse o seu dedo e colocasse na sua língua, porque ele estava em tormento. E a palavra dita a ele foi o seguinte: olha, quem está aí não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para aí. Ele disse: tudo bem, já que não pode fazer nada por mim, eu tenho família já na terra, permita então que ele vá lá e fale para que os meus familiares não venham para esse lugar de tormento. Aí a palavra de Deus para ele foi o seguinte: que eles ouçam lá Moisés e os profetas. Lá na terra é o lugar do homem ouvir, se arrepender, aceitar, converter e servir a Deus. Aqui na terra é o lugar aonde nós fazemos todas essas tramitações. Não é depois da morte. Enquanto a vida, a esperança. Amém? O tempo está escasso. Recentemente, o que me chamou a atenção e Deus incomodou meu coração para falar sobre o Apocalipse, se deu exatamente nesse último episódio que aconteceu no rapaz ali em BH, que colocou um chip ali na sua mão, e ele estava demonstrando que quando ele chega no carro, ele não precisa de chave, ele coloca assim o chip, o carro desarma ou abre, ele bota o chip assim no telefone, abre aonde ele quer, e algumas outras coisas ele conseguia ter acesso sem precisar de alguma maneira de outras coisas a serem usadas, ou seja, uma chave, ou carregar o chip, alguma coisa, ou celular, alguma coisa parecida. E o chip dele é do tamanho de um grão de arroz, né? Semelhante a isso, se você depois fizer uma pesquisa, você vai ver que há um movimento enorme da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, onde está
havendo um grande clamor para que a humanidade seja introjetada ali num chip, com uma visão, ou com uma desculpa, eu vou chamar de desculpa, de resguardar a humanidade, saber onde está uma pessoa. Eles usam muito a questão do sequestro, né? Se a pessoa for sequestrada, o chip vai identificar onde a pessoa está, vai facilitar a vida da pessoa, vai facilitar os dados do governo. Só que tem, irmãos, que a ONU, a proposta dela é que toda a vida nossa seja de alguma maneira monitorada através de um grande computador, e até o teu financeiro, tudo, seja o que passa no teu corpo, o que você está sofrendo. E é uma maneira de manipular ou de monitorar o mundo. Isso está em uma escala bastante avançada, porque a gente tem que fuçar e pesquisar para ver como está. E para quem não sabe, dos 200 e tantos países que existem no mundo, mais de 193 países já fizeram adesão, né? Já aderiram à Carta da ONU, já são, né, participantes. Existe um tratado, um pacto internacional, onde esses países, eles têm, na verdade, um compromisso com a ONU. Você vê, por que o Brasil tem soldado no Haiti? Porque ele tem que obedecer uma convocação da ONU e manda soldados para o Haiti. Então todos aqueles que fazem parte, né, dessa visão, deverão submeter a essa ordenança, o que nós vamos chamar de uma ordem mundial. É o que a Bíblia fala, onde a gente vê uma tendência enorme a uma ordem mundial, aonde a Bíblia ela define um só governo, uma só moeda. E para quem não sabe, eu preguei isso aqui há alguns meses. Eu estava vendo sobre havia algumas especulações, seminário de 20 anos atrás, uma só moeda. A gente defendia o dólar, que estava em alta, depois o euro passou o dólar, a gente passou a entender que era o euro, mas a gente pensava, mas a Bíblia diz que o mal vem do norte, então a gente ia para os Estados Unidos, aí, enfim, são especulações, havia especulações. E para minha admiração, isso já aconteceu, eu já tive fazendo essa pesquisa, há uma nova moeda, né? Uma moeda digital, é uma moeda que não é cédula. E que aqui no Brasil parece que existem 8 bancos. Você sabia disso? A mídia não divulga, né? É uma moeda digital onde as pessoas elas vão comprar e vão vender. Não vai ser um banco. É como se houvesse um lugar onde um câmbio, né? E nós sabemos que futuramente a proposta, segundo a Bíblia, é que os homens vão trabalhar. É como hoje acontece com o cartão, o Vale Transporte. O Vale Transporte de 30 anos atrás era um pedaço de papel desse tamanho, irmãos. Hoje o Vale Transporte você pega, bota assim e passa, né? Ali a empresa acredita um valor e você tem aquele valor para ser usado. A tendência mundial é que seja, né, seja extinta todo o processo de moeda, e isso aconteça simplesmente no campo virtual. Por que o campo virtual? Porque é a maneira do mundo espiritual, do anticristo, monitorar os homens. Nós sabemos, eu tenho que tomar cuidado para não sair do Apocalipse, nós sabemos que o diabo, ele perece por um atributo que ele não tem, Deus nunca vai dar a ele, que é a sua onisciência. Ele não sabe o que vai acontecer futuramente. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo, ele não tem todo o poder. Então, esse monitoramento seria uma forma dele conhecer todas as coisas que estão acontecendo, seja no Japão, no Brasil, na América, ao mesmo tempo, para que ele viva, aspas, nisso, uma suposta onisciência, aonde ele passa a conhecer todas as coisas. Então o mundo está sendo preparado para isso. Ouça, o mundo está sendo preparado para isso já está bem avançado, só que essas coisas só vão acontecer quando?
depois do arrebatamento da igreja. A tua presença na terra impede que o anticristo se manifeste. Então diga para o seu irmão assim: você é o maior impedimento que o anticristo se manifeste enquanto você estiver aqui. Ele não pode se manifestar enquanto a igreja aqui está. Aleluia! Ele não pode. O que nós temos visto já é um espírito anticristo montando um cenário. Então Paulo, ele disse assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, né? Porque dada a trombeta de Deus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos. O apóstolo Paulo, ele está comunicando exatamente o que João nos mostrou em Apocalipse. Bota lá mais uma vez o livro de Apocalipse. Versículo 20 diz assim, do capítulo 1: o ministério das 7 igrejas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Há uma corrente teológica majoritária que diz que no capítulo 1 até o 3, aonde Jesus ele escreve uma carta especificamente às igrejas, são 7 igrejas. Há uma corrente teológica que é majoritária, que diz o seguinte: aquelas cartas endereçadas àquelas igrejas eram igrejas distintas e tinham um perfil, né, fracionado, cada igreja no seu perfil, ou aquela carta, ou as 7 cartas, era uma maneira de eu e você refletir e pensar: eu sou que igreja hoje? Eu sou Éfeso? Eu sou Laodiceia? Eu sou Esmirna? Eu sou Filadélfia? A questão dessas 7 cartas é para a gente saber quem a gente é, com o nosso comportamento, com a nossa mente, com o nosso coração. Cada um de nós pode buscar, dentro de uma fidelidade de apreciação e de reflexão, você poderá se auto-indagar e dizer: eu não sou Filadélfia, eu ainda sou Esmirna. Eu não sou Filadélfia, eu ainda sou Éfeso. Eu não sou Éfeso, eu sou Tiatira. É de acordo com o perfil. Agora, o que nós entendemos que a única carta que Jesus promete livrar da tribulação, da grande tribulação, é exatamente a igreja de Filadélfia. Você pode botar lá capítulo 3. Capítulo 10. Você pode ler comigo? E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e o seu nome é 10. Não, é 3:10. Você já está indo, você está na grande tribulação, eu não vou entrar nessa não. Vamos ler agora. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Está falando da grande tribulação. A igreja Filadélfia é a igreja que está dentro de um perfil que tem 3 setes, só 2 estão bem na fita, mas a melhor dentre as 2 é Filadélfia. Eu e você precisamos ser igreja Filadélfia. Diga para o seu irmão, vai para casa depois, lê a carta da igreja de Filadélfia e procura examinar o que você não tem de Filadélfia, coloca. O que você tem de Éfeso, de Esmirna, de Laodiceia, joga fora.
porque essa igreja ela não vai ascender aos céus segundo Jesus se não houver um arrependimento. Mas quando Jesus fala isso para João, você vai ver, porque o tempo não dá, mas eu queria trazer para vocês o capítulo 4, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de uma trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. Entendemos que do capítulo 1 ao capítulo 4, a igreja já está com Jesus no céu, né? Porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. E quando o anjo do Senhor diz a João: sobe aqui, é como se ele estivesse falando para você: sobe aqui, porque a igreja ela vai para o céu e vai assistir a grande tribulação que vai acontecer na terra. Por isso que você vai precisar subir. Diga para o seu irmão: você vai precisar subir. Diga para ele: deixa de lado as mazelas, deixa de lado as poucas coisas, deixa de lado o coração magoado, entristecido. Você está se perdendo por poucas coisas, enquanto tem um céu te aguardando de glória. A gente está pedindo força com o irmão, a gente está se aborrecendo. Se não acontecer como a gente quer, a gente está bufando. Meu irmão, olha só, o teu céu está em jogo, e você não pode perder a santidade, e nem tirar a santidade de quem convive contigo. Você não pode tirar a santidade dos seus amigos. Não, eu sou um crente mais light, então você tira o light e fica crente só, fica só crente. Eu sou um crente mais assim, esperto, não tem expertise no reino. Por isso que Jesus manda, na hora de fazer, Deus manda fazer o pão da ceia é um pão sem fermento, pão asmo, sem fermento. Eu nem vou perguntar se isso aqui tem, porque eu acho que esse é o pão puma, é simbólico. Mas eu quero dizer que a exigência de Deus na oferta era que o pão tinha que ficar sem fermento. O fermento tipifica o quê? A malícia. O fermento mostra uma coisa que não é. Ele pega a massa e faz o quê? Enche a massa. O que está dentro da massa? Vento. Nada consistente, não tem substância relevante. Por isso que a palavra de Deus diz assim: olha, tem que tirar o fermento. A ordem da oferta do pão que era levado ao altar tinha que ser um pão sem fermento, que tipifica teologicamente a malícia. Nós viemos muito maliciosos do mundo. Vocês estão ainda aí? Você é crente, serve a Jesus há muito tempo. A gente tem uma tendência que a gente precisa cuidar. A gente vai perdendo a pureza, a gente vai perdendo a santidade, a gente vai achando que tem que ser esperto para sobreviver. Morre então inocente. Não seja esperto. Amém? Porque é uma tendência humana. Daqui a pouco você está usando a malícia que você um dia usou no mundo, a malícia que um dia você adquiriu no mundo, e você traz para a igreja. No início, você é santo, você é puro, você é sensível, você canta algumas vezes: quero ser como a criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Independência de Deus, você se torna incrédulo. Diga para o seu irmão: se você se tornar independente de Deus, a independência de Deus, ela é um sintoma da incredulidade. Diga para o seu irmão: seja dependente de Deus. Deixa Deus cuidar do teu coração. Seja simples, seja humilde, e Deus vai te honrar. Deixa que Deus te honre, porque a honra de Deus é duradoura, dos homens é passageira. Fica aqui e não tem valor nenhuma, e nem sempre é verdadeira o que os homens fazem. Mas então, o capítulo 4, ele trata exatamente sobre
esse período que antecede a grande tribulação. E a grande tribulação, ela vai acontecer exatamente no capítulo 5. O livro selado com os 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo, diz o texto. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Bota para mim simultaneamente Daniel, Isaías 7:11, Isaías 11:2, porque eu quero falar sobre 7 espíritos, para a gente não confundir que existem 7 espíritos. Diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1, o Espírito de sabedoria, 2, o Espírito de entendimento, 3, o Espírito de conselho, 4, o Espírito de fortaleza, 5, o Espírito de conhecimento, 6, e o Espírito de temor do Senhor. Aqui quer dizer que esses 7 espíritos é um espírito só chamado quem? Espírito Santo. Amém? Diga para o seu irmão: só tem um espírito, que é o Espírito Santo. Porque a Bíblia tem que ser interpretada, e Isaías traz a interpretação, né? Ele traz a interpretação das qualidades do Espírito Santo. Ele primeiro coloca: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí depois veja bem que o Espírito de sabedoria está no diminutivo, seria uma qualidade. Amém? E não a pessoa é o Espírito Santo. Então as qualidades estão convergidas, assim como Deus. Na sua trindade, nós entendemos que Deus, enquanto trino, ele é uno. Diga comigo: Deus, enquanto trino, ele é uno. Amém? Então nós conhecemos Deus como na sua trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas não há divergência, não há separação. Há o que? Eu vou chamar de serviço, né? Deus criou, Jesus morreu pelo pecado do homem, e o Espírito Santo convence. Todos os 3 trabalham num só ponto, num só propósito. Eu acredito, na minha visão, que Deus quis fazer exatamente isso conosco. O homem também é um ser tricotômico. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Quando é que houve uma incompatibilidade, nós nos dividimos por dentro? Quando o pecado veio. Hoje eu tenho uma alma que puxa para o pecado, hoje eu tenho um espírito que quer Deus, e eu tenho um corpo que diz assim: eu vou para onde? Eu acredito que antes do pecado havia uma unidade. Você entende? Como Deus hoje é uno, como Deus é uno, não havia incompatibilidade. Eu acredito que no início, antes do pecado, não havia essa incompatibilidade dentro de nós. A minha alma quer os prazeres do mundo, o meu espírito quer o altar, e o meu corpo é só um canal. Ou seja, o pecado danificou o projeto primário de Deus. Isso não acontece com a Trindade, porque Deus é Deus, e não tem essa coisa: ah, meu Deus, eu adorei o Espírito Santo, agora eu preciso adorar Deus. Quem adora o Espírito Santo adora Deus. Quem adora a Deus adora o Espírito Santo. Quem louva Jesus louva a Deus e o Espírito Santo. Não existe esse ciúme: não, você só falou do Espírito Santo, não falou de mim. Vai falar de mim quando, Jorge? Essas coisas às vezes pairam sobre a nossa cabeça, sim ou não?
Então diga para o seu irmão, quando você adora Jesus, você adora Deus e o Espírito Santo. Amém? Não existe aí essa questão, né, de desagradar um, agradar o outro. Você precisa fazer para a glória de Deus, e assim será. Então, dentro desse pouco tempo que eu tenho, eu quero dizer que o versículo, o capítulo 4, né, diz assim no verso 6, capítulo 5: E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto, que tinha sete olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Por isso que eu digo para você sobre a síntese, né? A introdução, você tem que mostrar o que você pensa em desenvolver ao longo de tipo um TCC, uma monografia. Tem a introdução que você precisa passar o que você vai explorar. Então a introdução é essa. Nós entendemos que quando nessa fala ele diz assim: reis e sacerdotes, eles reinarão com o Senhor na terra para sempre. Isso vai acontecer quando? No milênio. Diga comigo, no milênio. Depois da grande tribulação, a Bíblia diz que o diabo vai ser preso por 1000 anos, e os homens vão ver mais tempo, vai haver um momento harmônico, porque o diabo, o nosso acusador, aquele que coloca tropeço, ele vai ficar preso durante 1000 anos, e Jesus virá reinar sobre a terra quando os homens vão provar o governo de Deus. Aí você e eu, na nossa limitação, né, em razão dos nossos neurônios poucos ativados, a gente tem 5% de probabilidade, a gente precisa chegar a 100%. Tem uma pílula ali nos Estados Unidos dizendo que vai nos ajudar, não sei se isso é verdade, mas a grande verdade é que na nossa debilidade, a gente pensa assim: como vai ser o governo de Deus na terra, o governo de Cristo? Politicamente falando, como vai ser isso? A igreja está governando com Cristo. Meu irmão, é semelhante à tua formação no ventre da tua mãe. Como acontece? Como pode uma forma líquida se formar essa pessoa bonita que você é? Olha para o seu irmão, diga assim: como pode um líquido se formar essa pessoa bonita e inteligente que está do meu lado? Como pode? Aquela coisa tão efêmera, tão sem sentido, parece mais um cometa do que uma pessoa, toma forma. Como responder o dilúvio quando uma arca foi construída por Noé, aonde não havia material, aonde não havia uma estrutura que pudesse fazer com que a arca pudesse sobrepujar o dilúvio, e Deus fez. Como entender que Maria concebeu sem coabitar com o homem? Ela teve uma gravidez pelo Espírito Santo. Como conceber que Jesus, né, se fez homem, Deus se fez homem, a grandeza de Deus é tão grande, ele diminuiu a ponto de se tornar um feto, um embrião, e se introduzir no ventre de uma mulher? Existem coisas que você não sabe, mas que Deus faz. Abraço, meu irmão, diga assim: tem coisas que você não sabe, mas que Deus faz. E tem um detalhe: você tem privilégio, você tem prerrogativa, foro privilegiado. Você é e nem sabe que é uma potência nessa geração. Você, a única pessoa, você é mais importante do que toda a terra reunida perdida. Você é mais importante. Aleluia. Aleluia. A gente vai ter que um dia separar um sábado assim, quem quiser vir, a gente vai preparar um café para a gente falar melhor sobre isso, né?
Aí, quando se abrem os selos, já é o julgamento. Mas eu quero encerrar com os anciãos. Quero encerrar com os anciãos. Onde estão os 24 anciãos aí? Vê se você acha. Acho que eu vejo. Que? 4:8? 5:8. Isso. Aí, eu vou mostrar isso para vocês para a gente encerrar. Aí ninguém foi achado digno de tomar os selos, porque os selos, ele iria definir o futuro da terra, consequentemente a grande tribulação. Só que nesse período aqui, a igreja está com Jesus no céu. Eu vou te mostrar. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações de quem? Dos santos. Diga ao seu irmão, quando você ora, a sua oração fica lá no céu, em memória. Oração respondida ou não respondida ficam diante do Senhor como incenso. Então você, quando for orar, você diz, poxa, a minha oração vai ser feita diante de Deus como um incenso, o valor da oração. Mas eu quero mostrar a vocês uma coisa interessante. E cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, o teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, tribo, povo e nação, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Esse livro aqui comunica com a primeira carta de Pedro 2:9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quando fala de reis e sacerdotes, ele aqui já define uma vertente. Agora, ouça o que eu vou dizer. Quem são os 24 anciãos? São 12. 12 anciãos representam a antiga aliança, aqueles que morreram na esperança, que quando Jesus morreu e foi lá aonde eles estavam, digamos, no seio de Abraão, diz o texto, salvo engano, Efésios capítulo 4, eu estou fechando porque é muito pouco tempo, Efésios capítulo 4:8, bota lá. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Em Coríntios, diz o texto, Paulo explicando, que quando Jesus ressuscitou, foram vistas na cidade de Jerusalém, pessoas que tinham morrido, que ressuscitaram e depois subiram. Ou seja, quando Jesus foi no inferno, o que a teologia mostra? Que quando Jesus morreu, ele foi lá no inferno. Por que ele foi no inferno? Ele tinha que tomar 2 chaves da mão do diabo. Qual é a chave? Quais são? Da morte e do inferno. Quem deu essas chaves para Jesus, para o diabo? O homem lá atrás, Adão, nosso pai, deu essas chaves. Deus, quando fez o céu e a terra sobretudo, entregou a chave na mão de quem? É igual uma casa. Você compra uma casa, o vendedor te dá a chave na sua mão. Quem é o dono da casa? Você. Só você pode passar essa chave para outra. Foi isso que Adão fez. Quando Jesus agora morre, ele vai lá e diz assim, devolve para mim a chave, porque com o meu sangue eu comprei homens de toda língua, tribos e nações. Jesus chegou para aquelas pessoas que morreram na esperança e na fé, que não se venderam. Jesus disse assim, olha,
Vocês morreram na esperança de um Salvador. Eu sou o Salvador, ressuscitei, vem comigo. E Jesus levou o cativeiro para onde? Para um lugar chamado lugar dos mortos, paraíso. Aonde é o paraíso? Paulo diz lá na carta que ele foi arrebatado em espírito. Ele disse: eu não sei se foi uma visão ou uma revelação, mas eu fui levado ao terceiro céu e eu vi coisas inefáveis que não é digno um homem falar das coisas que ele ouviu. Ele foi levado ao terceiro céu. Tudo indica que o paraíso é uma antessala do céu, porque os homens que morrem hoje, eles não vão direto para o céu, porque Hebreus 11:40 nos traz essa informação: por haver Deus provido coisa superior a meu, seu, a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Abraão, Isaac e Jacó, todos aqueles grandes na galeria da fé, Hebreus 11, aqueles homens que foram fiéis a Deus, que foram cerrados ao meio, que foram decapitados, aqueles homens fidelíssimos, eles estão num lugar aguardando, esperando por nossa causa. Você entende o quanto você é importante? Deus não pode dar um corpo glorioso a Abraão, porque você ainda está na terra. Você entende como você é importante? E às vezes a gente usa da nossa fé, do tempo da graça, e a gente faz tanta maldade, irmãos. A gente é tão presumível, a gente briga por qualquer coisa. Opa, calma, então eu posso brigar por muita coisa, nem por muita coisa. A gente briga por tudo, a gente se incompatibiliza, a gente mede força, daqui a pouco a gente morre, fica tudo para aí. A gente deixa de dar o que é de Deus, a gente retém as coisas de Deus, achando: meu irmão, já pensou, a qualquer momento sobe, fica tudo para aí, sobe, fica tudo para aí, né? Fica um problema, fica uma briga, fica um descontentamento, fica uma questão de você reter o que é de Deus. Deus não quer nada que é seu. Aí fica tantas coisas que a gente fica pensando: poxa, eu podia me despojar dessas coisas. Não é despojar o que é seu. Você tem que deixar como legado para a sua posteridade. O problema é que a gente não está fazendo isso. A gente está querendo deixar para a posteridade o que não é nosso, é de Deus. O que é de Deus, dá a Deus. Jesus disse: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E estou dizendo para você: não é dinheiro não, é perdão, é misericórdia, é convívio, é harmonia, é paz, porque essas coisas vêm de Deus, né? Então, quem são os outros 12 que fazem 24? Os outros 12 representam quem? A igreja, a graça, os apóstolos. Eles estavam onde? No céu. Eles cantavam a Deus um novo cântico, com louvor e com harpa. Havia uma multidão. Agora eu vou mostrar a você de um povo que não vai subir. Pastor, tem como pular essa etapa? Não tem como. A pergunta é: quem são esses e de onde vieram? Visão dos mártires na glória, capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, ações de graças, honra e poder, força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes.
E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Quem são esses que vieram da grande tribulação? Ou seja, haverá um grande número que virá da grande tribulação. Quem é esse grande número, irmãos? Crentes que não vigiaram, que quando Jesus voltou não estava como era a igreja de Filadélfia, de repente era um Éfeso, era um Esmirna, era uma Laodiceia, e não subiram. Não deixaram de ser igreja, mas não subiram, né? E agora vai haver uma perseguição. Vocês lembram que a Bíblia diz que o mundo está sendo preparado para isso? Todos eles terão que ter uma marca, a marca da besta na sua mão. Quem não tiver essa marca não vai poder comprar e nem vender, não vai poder comprar nada. Quando você assiste o filme Deixados para Trás, eu assisti na edição 5, muito garoto ainda, já está na edição 1, já está na edição 5, Deixados para Trás 5, eu acho agora. Você vai ver que ali é o relato que vai acontecer pós o arrebatamento da igreja, que parte da igreja vai ficar, infelizmente. Fundamento bíblico, pastor, vamos lá. Parábola das 10 virgens é o fundamento mais contundente para esse momento nosso. Jesus traz essa parábola. Essa parábola narra a volta do noivo, e diz o texto que haviam 5 virgens prudentes e 5 imprudentes. As prudentes tinham o seu azeite. Azeite significa o Espírito Santo. Ele é o tipo do Espírito Santo, simboliza o Espírito Santo. É o azeite que simboliza o Espírito Santo. Então, o que aconteceu? As imprudentes, elas não se aperceberam. Ou seja, elas estavam com muito pouco azeite. Ou seja, a frequência da presença do Espírito Santo era muito pouca, né? Havia pouco azeite, como se houvesse uma diminuição da influência do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Ambas estavam adormecidas. E quando elas viram o aviso, preparem-se porque aí vem o noivo, foi uma coisa súbita, uma coisa que elas não esperavam. Elas esperavam a qualquer momento, mas naquela noite houve um chamado. Aí veio o noivo. As 5 imprudentes chegaram para as prudentes e disseram: nos dê um pouco do seu azeite, ou vende para nós. As prudentes disseram assim: não, para que não falte para nós, vocês fazem o seguinte: nós não vamos vender não, vai lá na igreja, eu não sei nem se vai ter pastor lá na igreja, tenta comprar esse azeite, ou tenta ouvir mais uma vez a mensagem. Tenta ouvir a mensagem, porque quem traz a presença do Espírito Santo é quem? A palavra de Deus, a mensagem, o arrependimento. E a palavra, o arrependimento e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Elas não significa você chegar ali no Sander e comprar um azeite. Aquele azeite não tem valia nenhuma. Se chama azeite, a presença do Espírito de Deus em nós, e a presença do Espírito Santo nos enche a nossa lamparina quando a gente vem, quando a gente reflete, quando a gente se arrepende, quando a gente faz uma volta de 180 graus, quando a gente pede perdão a Deus, quando a gente pede um avivamento a Deus, quando a gente diz que quer morar no céu, quando a gente crê que a gente é o projeto de Deus para essa geração, quando a gente crê que a gente é a igreja arrebatada e não a igreja que permanecerá, quando a gente acredita nessas coisas, o Espírito de Deus vem e nos enche. A nossa lâmpada fica cheia, não só cheia, mas a gente passa a ter reserva. Dá um pouquinho, não vou dar não, mas você tem meia garrafa, eu sei. Melhor vigiar. Dá um pouquinho dessa água não, essa água é azeite, senão eu não posso. Vai lá na cidade,
comprar. Aqui não, eu estou esperto, porque eu estou esperando. Eu não só estou cheio, mas como tenho uma reserva. Abraço o irmão e diga assim: não fique só cheio, você tem que transbordar, tem que ter uma reserva. Jesus, quando voltar, você tem que estar sensível para ouvir o teu nome. A trombeta vai trocar o teu nome. Os outros 12 daqueles que Jesus falou da palavra, estava já no céu. Eles estavam onde? No céu. Os outros 12 anciãos representam quem? Os apóstolos, a igreja, o tempo da graça. Aqueles que de alguma forma estavam numa antessala e que Jesus já veio, buscou a igreja, e agora Jesus vai ter no céu o quê? As bodas do Cordeiro, que está lá nos evangelhos. Eu não invento na boda do Cordeiro, porque o tempo não vai dar. O que vai acontecer no arrebatamento da igreja? A igreja vai ser levada direto para as bodas do Cordeiro. De fato, a noiva vai ao encontro do seu noivo. As bodas do Cordeiro significa, dentro de uma visão meramente humana, haverá um casamento, aonde a noiva, a igreja, vai morar eternamente com Jesus, e Jesus vai servir a noiva. Enquanto aqui na terra está acontecendo uma grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meses, a ONU, vou chamar de ONU, a ONU, o anticristo e a besta, eles vão se reunir para ter ingerência sobre a terra. Eles vão tentar minimizar, ignorar o problema de fome, de desemprego. Eles vão pregar as grandes fortunas e vão centrar num banco único. E vão dizer o seguinte: vamos viver qualitariamente, todo mundo vai comer e vai viver, e vai haver uma falsa paz. E quando disserem a paz sobre a terra, a Bíblia diz que o mundo será abalado por um grande estrondo. Por um grande estrondo. Aí você sai do selo e entra para as trombetas. A gente precisa separar a trombeta dos anjos. Quem tocou as trombetas foram os anjos. A única trombeta que Deus tocou é a trombeta que chama a igreja. Põe lá 1 Tessalonicenses 4:13. Você vê que Deus é que toca essa trombeta e não os anjos. Na trombeta ali do Apocalipse, da tribulação, é claro que Deus tem o comando. Continua. Continua. Aí, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. A trombeta de Deus chama a igreja, e a trombeta que será dada aos anjos para trocar traz juízo sobre a terra. Até nisso você tem privilégio. Quem vai te chamar? Jesus. Imaginemos uma só mensagem. Aqui mais ou menos 300 pessoas. Uma só mensagem, ela atinge a gente dentro da expectativa, dentro das necessidades, dentro dos problemas, simultaneamente. Imaginemos um toque de trombeta, aonde Deus coloque nomes dentro dessa trombeta. Eu aqui viajando, tá? Deus já me deu asa, então já estou viajando. Imagine um toque de trombeta começar a se espalhar sobre o mundo, e no toque você ouvir Alci, Márcia, Nete, Jorge, Joyce, Léo. Um toque. Através de um toque, Deus vai chamar todos pelo nome. Porque Deus é um Deus pessoal. Deus não precisa dizer para alguém só: Deus está te chamando. Ele vai te chamar pelo nome. Ele vai te chamar pelo nome. O problema nosso, já fechando, é o século 21. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? A gente vê tanta coisa, né, irmãos? Tantos absurdos.
que essas coisas, se a gente não cuidar, nos afeta. Quero orar com você. Pai, o nosso tempo, ele é curto para se falar tanta coisa necessária, mas é um despertamento sobre a tua volta. Um despertamento para que nós entendamos que a nossa visão é pré-tribulacionista. Nós não vamos passar pela grande tribulação. O Senhor disse à igreja de Filadélfia: eu vou te livrar da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Jesus, o Senhor não permitirá que a igreja verdadeira, onde o Espírito Santo mora em nós, viva o caos da queda das estrelas, do mar se transformar em sangue, do sol perder o seu brilho. Porque quando vier o juízo sobre a terra, o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Se o Espírito Santo vai ser tirado da terra, e se nós temos o Espírito Santo morando em nós, o que o Espírito Santo vai fazer com a gente? Vai levar com ele. Vai levar com ele. E o apóstolo Paulo diz que o teu Espírito em nós é o penhor da nossa salvação. A grande tribulação não virá sobre o Espírito Santo na terra. O Espírito Santo, ele não está sujeito a viver as tribulações que virão sobre a terra, porque o Espírito Santo é Deus. Ele vai ser tirado. Por isso que ele vai levar a igreja. O Espírito Santo, ele tipifica o pai da noiva, que vai levar nos seus braços até Jesus, que é o noivo. Por isso que o Espírito Santo hoje está preparando a noiva, a igreja, para as bodas, para o casamento. Quem vai levar a presença de Jesus, a noiva? O Espírito do Senhor que mora em nós. Não nos deixe, não deixe nos perder, Senhor. Faz o nosso coração mais puro, mais santo. Nos livra, Senhor, das armadilhas da nossa mente, das impurezas. Nos livra da maldade, da promiscuidade, do adultério, da fornicação, do roubo, do assalto, da mentira, da discórdia, da incompatibilidade, da acusação. Queremos ser santos, queremos ser puros, queremos ser como a criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes somos levados pela vontade de crescer, nos tornamos independentes e simplesmente deixamos de crer. Não podemos viver longe do teu afago, Senhor. Não podemos viver longe do teu abraço, Senhor. Enquanto você está no seu ações com Deus, vamos ver se a gente faz a introdução desse louvor. Quero ser como criança. Ter a